Fala pessoal, vamos iniciar um episódio novo aqui no canal, que é justamente um podcast com os aprovados da Sermed. Está aqui tanto eu, Rafael, que lidera a Sermed, mas também Caio Moura e Luiz Eduardo, aprovados em Medicina na Universidade Federal de Campina Grande, com 800 pontos mais. E o grande objetivo aqui desse podcast é justamente passar dicas, passar uma mentalidade de aprovado para todos vocês. Então, primeiramente eu queria que vocês se apresentassem. Fala pessoal, tudo bom? Eu me chamo Caio Moura, eu fiz 805 pontos de média no Enem, fui aprovado em Medicina na UFCG e eu e Luiz Eduardo a gente vai estar aqui para falar um pouco da nossa história, dar umas dicas para vocês e contar como foi nossa trajetória. Me chamo Luiz Eduardo, tirei 803 na prova do Enem e fui aprovado em Medicina no UFCG. Comecei meus estudos em 2022 e fiz 4 anos de cursinho para essa aprovação. Perfeito. Então, agora a gente vai trabalhar alguns pontos que eu tenho certeza que todo mundo quer saber sobre como é um ano de estudos, seja na rotina, método de estudo, simulados, para realmente uma pessoa conseguir sair do zero até a aprovação. Com uma nota 800+, a gente tem certeza que dá para passar, né, em qualquer universidade do Brasil. Então, por isso que vocês vão conseguir nos ajudar. Rafael, conta um pouco sobre você, Rafael, sua aprovação lá em 2014 também. Quando eu fui aprovado, né, já tem mais de 10 anos, a nota não era tão alta quanto a de vocês, necessária. A nota de corte era um pouquinho menor. Lembro que eu fiquei com 789 pontos, eu acho que eu passei em quinto ou sexto aqui na UFCG. E a gente vê como evoluiu nesses 10 anos a nota de corte, né? Mostrando que o pessoal está se preparando muito mais, está estudando de uma forma muito mais efetiva, treinando mais, tendo um conhecimento maior sobre os assuntos que são cobrados no Enem e nada melhor do que falar com eles que estudaram e que se prepararam esse ano e conseguiram essa nota tão alta para a gente descobrir o que foi que eles fizeram, né, para conseguir essa aprovação. São 3 gerações, Rafael passou lá em 2014 para 2015, eu entre 2020 e 2021 e os meninos agora, então vocês vão poder, né, receber dicas de 3 gerações, experiências diferentes que tivemos nos nossos anos de preparação e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. E para começar, eu queria que vocês nos contassem, para ser aprovado, precisa estudar 10 horas por dia, 12 horas, como é que era a rotina de vocês na prática, desde o início do ano, quando foi que vocês começaram os estudos em 2025? Conta mais pra gente. A questão dos estudos, ela passa por algumas complexidades, porque a gente tem que pensar também se o aluno já tem uma base teórica, se o aluno já vem estudando há um tempo. Então, por exemplo, eu comecei a estudar no meu 3º ano, então já construí uma base teórica. Esse ano foi meu primeiro ano de cursinho, então esse ano eu me dediquei mais às questões, mais aos simulados. Então, apesar de não ter uma carga horária tão alta, eu fazia muitas questões no dia. E a gente sempre fala que a qualidade ela é muito mais efetiva do que a quantidade. Então, um estudo com direcionamento, com sabedoria, ele consegue trazer muito mais resultado do que apenas passar 14 horas sentado na cadeira olhando para o livro. Então, eu acredito que o aluno ele tem que ter um direcionamento, tem que seguir um caminho, trilhar um percurso e sabendo os erros, por onde ele está errando, por onde ele está falhando e consertar isso. E qual era a tua rotina, Caio? Tu acordava mais ou menos que horas, começava a estudar que horas e até que horas estudando? Se tinha também muitas aulas ao longo do dia ou focava mais em estudar em casa, numa cabine? Como era a tua rotina diária? Eu ia para o cursinho mais ou menos 7h30 da manhã, acordava às 7 horas, chegava no cursinho 7h30, 8 horas, né? E saía mais ou menos umas 7h30, 8h30, dependia do dia, como eu estava no dia, se eu já tinha feito certa quantidade de questões, então variava muito, né? Não tinha algo muito certo. E como eu gerenciava meus estudos pela quantidade de horas, então eu determinava, eu tenho que estudar 6 horas por dia de história, 6 horas na semana de história. Sim. Então eu dividia como eu gostaria. Então, sei lá, hoje eu vou estudar história. E aí cumpria a carga horária na semana. Então, minha rotina ela era um pouco variada, assim, não tinha algo bem definido.
Mas eu sempre saía mais ou menos umas 8 horas do colégio e fazia em média ali 110, 120 questões por dia. Às vezes a gente acha que tem que ser algo muito fixo. Tem que acordar de 6 horas, começar de 8, terminar às 12 horas, voltar depois do almoço, ficar até 10 horas estudando, mas não é assim que ocorre na prática. Se a gente coloca uma meta, eu tenho que fazer isso, seja de teoria, de revisão, de questões, a gente cumpre no dia, muito das vezes os alunos acabam meio que focando mais no tempo do que na meta. Então, não, eu preciso estudar de todo jeito até 10 horas a qualquer custo. E aí, quando foca justamente na meta e consegue ter esse controle, até sobra também tempo para descansar, né, e fazer outras coisas. E aí o aluno acaba se enganando muito, né, quando ele bate só a questão do tempo. Porque ele vê, eu tenho que estudar 1, 2 horas nessa matéria e ele não vê a qualidade. Como ele falou, a meta dele era mais de 100 questões por dia. Muita questão, treinar muito, identificar muito onde estão os erros. Isso daí faz toda a diferença. E corrigir em cima do que vem errando, estudar em cima do que vem errando. Então, se você treina todo dia, você consegue ter uma produção de entendimento de como você está em cada matéria muito grande, né? Isso daí faz toda a diferença. Às vezes tem gente que fica 1 hora olhando para o livro, lê 4, 5 páginas e se perguntar 1 hora depois do que ele leu, ele não lembra. E aí o estudo realmente não foi efetivo, né? Dudu, e aí, sua rotina, como é que era? Como é que foi? Conta um pouco também da sua trajetória. Você começou a estudar esse ano, faz muito tempo. Como é que foi essa sua evolução de rotina? Não, eu comecei a estudar em 2022, tinha saído de psicologia, então eu cheguei no cursinho com uma lacuna enorme de conteúdo. Então, os 2 primeiros anos foi basicamente para suprir essa necessidade de falta de assunto mesmo, que eu não lembrava mais da época de escola. Então, para mim, voltar a essa rotina do Enem foi um grande desafio. E nesse último ano, eu acho que o essencial foi esse acompanhamento da assessoria, que me fez... Eu já tinha construído essa base com a volta para o cursinho, mas faltava um direcionamento mais específico. Eu já tinha os conteúdos, mas faltava, acho que um plus para eu me orientar e conseguir a aprovação. Então, ao longo desses... Foram 3 anos que você ficou estudando? Eu comecei em 2022, então foi, acho que 4 anos, né? 4 anos estudando até conseguir. Como é que foi teu desempenho em cada um desses anos? Como foi tua evolução? Em 2022, foi meu primeiro ano de cursinho, então eu basicamente mantinha a minha nota do 3º ano, não tive uma evolução perto do ensino médio. Em 2023, eu já tive uma boa evolução pelo estudo que eu tive, acho que eu evoluí mais de 40 pontos. Só que em 2024 eu acabei não evoluindo tanto, evoluí só 10 pontos, foi uma boa evolução, mas eu esperava mais. Com quanto mais ou menos a tua nota? Eu fiquei com 779, se eu não me engano. E quantas questões mais ou menos? Eu acho que foi menos de 150, eu não vou lembrar com certeza, mas foi por aí. E eu acho que em 2024, que era um ano que eu acreditava que ia conseguir a aprovação, o que faltou foi acho que uma orientação para organizar melhor os estudos e conseguir otimizar o conteúdo que eu já tinha, né? Tinha uma carga grande de estudo, mas acabava faltando um pouquinho de organização. Consegui suprir aquela falta de assunto, mas eu não tinha a orientação correta, eu acredito. É a própria experiência, né? Às vezes alguém demora mais tempo do que outras pessoas, que é normal. Exato. Eu tive um ano de cursinho, tu teve um ano de cursinho, Caio também, e Dudu ficou 4 anos. E você vê quão o Dudu chegou bem esse ano já em termos de carga de conteúdos e tudo. E mesmo assim precisava ainda lapidar algumas coisas. Eu fico imaginando assim, porque eu, você e Caio, a gente passou um ano e já dá vontade de desistir em alguns momentos. Mas, Dudu, conta a tua força de vontade, resistência. Mesmo estudando muito bem durante o ano, chegava o resultado, não dava certo e vamos mais para um ano. No ano passado, você tinha colocado na sua mente, esse é meu último ano. Como é que foi esse último ano? Eu pensei várias vezes em desistir, eu não vou mentir, mas todo começo de ano, eu recomeçava, tirava uma coragem para essa perseverança de continuar, né? Porque realmente é muito difícil, você se cobra muito, mas é esse ato de fé e de acreditar em si mesmo que me motivava, eu acho, a continuar. E depois que viu uma frustração, assim, como é que tu se preparava para continuar? O que é que tu pensava? Esse último ano, principalmente, eu fiquei bem desanimado, eu acreditava que ia conseguir a nota, mas eu pensava de uma forma positiva que eu ia conseguir, que, novamente, eu acho que é um ato de fé consigo mesmo. Eu acreditava
tentava ter perseverança porque eu acreditava que ia E conseguir. valeu a pena? E valeu a pena demais. Valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Quando veio o resultado lá, depois de tantos anos... Uma hora passa, né? O que um professor meu falava, até um que me guiou no ano que eu passei, que ele sempre falava, quem quer realmente, tem esse foco, esse objetivo, vai passar. Só não passa quem desiste. E isso é a realidade para quem quer medicina ou quem quer outros cursos difíceis, como concursos e tudo mais. Pessoas que ficam anos persistindo, tentando se melhorar, ter um autoaperfeiçoamento. Essa pessoa que tem essa consciência que eles tiveram do que fazer, como estudar e como ir evoluindo, com certeza vai passar. Por mais que tenha no meio do caminho algumas decepções, né? Vamos lá. O grande dilema é, existe um método perfeito, milagroso, que dá para aplicar e você vai conseguir evoluir todo dia, sem estagnação? Tem uma fórmula secreta aí para aprovação ou não? O que é que vocês acham? Bem, eu acredito que a fórmula mágica, a fórmula perfeita é fazer o básico. Então, uma carga teórica bem feita, uma correção de simulado bem feita, ela faz total diferença. Então, é isso que faz você ser aprovado. É você ter uma quantidade boa de simulados no ano, você ter um diagnóstico do que você está errando nos simulados, corrigir eles bem feito, com gabarito comentado, analisando os conteúdos, as habilidades e competências. Então, o básico bem feito, ele aprova. Então, quando os alunos procuram outras técnicas, atividades milagrosas, isso realmente não aprova. E o que aprova é a constância. É você se manter. Caio falou no início que é importante você estudar com sabedoria. Essa palavra marcou. E quando o Caio ele fala assim, tem que estudar com sabedoria, o que é você ser sábio? Não é que existe uma técnica milagrosa, mas de uma forma até imperceptível, quem aprendeu a estudar, ele começa a seguir um padrão ali de estudo que é mais eficiente. Vou citar aqui um exemplo na prática. Tem muito aluno que passa 2 horas lendo, né, um conteúdo e vai focando palavra por palavra, querendo decorar cada coisa. Vocês estudavam assim? Não dá. Então, é isso que Caio, quando ele fala, não existe uma técnica, mas tem que estudar com sabedoria. O que é que isso significa? É que eles pegaram o jeito de estudar, de entender, de aprender, de ter uma retenção do conteúdo e focar no que realmente importa, que são as questões, e é o que aprova. Exatamente. Esse básico bem feito é fundamental, né? Quando você fala que fazia muitas questões, corrigia muito bem o simulado, isso daí é a base do estudo ativo. O estudo onde você vivencia muito a prática e a partir da prática você identifica seus erros. Isso é o que a gente tenta passar para aquele aluno que não tem base nenhuma de estudo. O aluno que às vezes passa horas e horas estudando através de leitura, copia o que tem no livro em um resumo próprio, grifa muita coisa e não tem tempo de prática, por exemplo. Não faz questão, entendeu? Isso é um erro muito comum em pessoas que saem do colégio estudando assim durante muitos anos, né? Tem 6 horas de biologia na semana e ele passa 6 horas da semana no livro, não faz questão, não faz revisão, acabou o tempo, tem que ir já para a próxima semana. Próximo assunto e acha que estudou. Exato. E não vai reter bem, não vai lembrar, não vai se treinar. É a mesma coisa se você passar, Samuel, 1 mês estudando como faz uma receita, como faz um bolo, como faz um prato, e você nunca botou a mão na massa para fazer. Exatamente. Ou seja, você não entende como é que aquilo é feito, você não entende o que é que você tem dificuldade. Então, o mais importante é a prática, né? Dudu, tem fórmula mágica para você? Fórmula mágica também não tem. Eu acho que como o Caio disse, é o básico bem feito. É fazer uma leitura ativa, focar em questões também, ter um ciclo de revisões bem feito. E fazendo isso, ter essa constância de estudo, a aprovação chega. O discurso da gente tá muito bonito, mas assim, eu passei por um momento na minha vida, pelo menos quando eu estava estudando, que na minha cabeça o que ia me aprovar era tempo. Rafael sabe, é meu irmão, então tinha um momento ali que eu ia para a escola, chegava, almoçava e já sentava e começava a estudar. De 1h30 até meia-noite, 1 hora e às vezes até 1h30. Não é um método que melhor se adequa, mas eu queria saber da parte de vocês, esse esforço a mais, essa abdicação a mais, às vezes até de horas de estudo, faz sentido para vocês ou não precisou? Vocês sempre tiveram uma rotina muito bem estruturada, começar um pouquinho mais tarde, terminar cedo.
Vocês acham que precisa desse, vamos dizer assim, desse gás interno, dessa obsessão que eu quero dizer, ou não, para ser aprovado? Eu acredito que isso seja um pouco relativo, mas eu escutei uma frase ao longo do ano que não era para estudar fofo. Entendi. Você treinar fofo. Estudar forte. Né? Exatamente. Então, não é para você estudar fofo, mas eu acredito que deve existir um equilíbrio. Porque eu lembro que durante o meu ano, chegava ali 8h30 da noite, eu já tinha estudado muito e o que eu fosse fazer dali pra frente, eu não ia render, sabe? Eu não ia adquirir mais nenhum conhecimento porque minha mente já estava muito cansada. Então, eu acho que as pessoas elas devem ter um limiar, né? Elas devem entender, os estudantes devem entender que existe um limiar. Então, aquela pessoa ela não pode procrastinar de, estudei 2 horas aqui, mas no fundo ela sabe que ela aguentaria estudar mais. Mas também ela não pode querer ultrapassar os limites, até porque isso influencia nos próximos dias. Então, é aquela coisa. Tem até um cara que fala que a longo prazo ele sempre ganha. E o Enem é a longo prazo. Não é quem estuda mais no primeiro dia, não é quem estuda mais na primeira semana, no primeiro mês. É quem se mantém constante até o dia da prova. Então, eu acredito que deve haver um equilíbrio juntamente com o sono, você tem um sono equilibrado, isso ajuda muito para você se manter constante ao longo dos meses. Perfeito. E antes de Dudu falar, essa questão que você tocou é muito importante. O sono, né? O sono é exatamente onde a gente consolida o aprendizado do dia. Então, se a gente não consegue ter esse período de descanso para consolidar esse aprendizado que foi obtido durante o dia, você acaba perdendo o seu esforço, ou pelo menos parte dele, né? E aí, Dudu, e para você, como é que foi essa questão do esforço, de superar, de tentar fazer um pouco mais, Da de estudar forte, da obsessão? A obsessão sempre existiu, eu acho que ela é importante para a aprovação, você tá com aquele espírito de vontade de vencer, mas assim, acima de tudo, eu acho que não é legal, não é confortável você também extrapolar demais o estudo em si, de colocar uma carga horária extravagante que você não vai conseguir cumprir ela e até prejudicar até seus estudos, né? Então eu evitei ao máximo me extrapolar demais também no estudo e me sobrecarregar, eu acho. E é interessante que essa obsessão, ela acaba atuando em cada pessoa de uma maneira diferente, né? Eu acho que a minha obsessão na época que eu estava estudando, tanto para a prova do Enem quanto a prova de residência médica, era entender ao máximo como os assuntos eram cobrados nas questões. Então eu tentava entender ao máximo como aquilo ia cair e tentava estudar tudo aquilo que eu não sabia ainda nos meus simulados, nas provas que eu tinha feito. Então muitas vezes teve assuntos de algumas matérias que eu não estudei da forma ideal, mas às vezes não eram assuntos muito importantes. Minha obsessão era estudar mais o que era cobrado. A obsessão de Samuel era estudar o máximo. Eu nunca vi ninguém na minha vida que estudasse daquela forma. Ele ia de 7 horas para o colégio, chegava às vezes de perto de 1 hora, almoçava em 15 minutos depois estava estudando e estudava até meia-noite, com poucos momentos de descanso. Detalhe que não foi esse ano que foi aprovado. Não foi esse ano aí que foi aprovado. Mas me ajudou. Fazia parte da obsessão, ajudou na experiência e outras coisas. E eu tinha uma colega minha, quando passou em medicina, era interessante, porque na nossa época, a gente tinha o objetivo de estudar em torno de 8 horas por dia, assim, na média. E ela queria cumprir isso o mais rápido possível. Ela acordava muito cedo, acordava às 5 da manhã, tomava café, tudo. A partir de 6 da manhã ela começava, ia estudando, por volta de 2, 3 da tarde, ela já tinha completado essas 8 horas de estudo. E a partir dali ela parava, ela descansava, a meta, mas ela estudava muito todos os dias. 8 horas bem estudado, todos os dias, e aí ela conseguia aproveitar o final da tarde, o início da noite para fazer outras coisas, né? Exercício, sair, enfim. E quem vê acha que não, isso aí não está estudando não. Exato, então cada um tem um perfil, né, de mostrar essa obsessão. A obsessão dela era acordar cedo. Para fazer o mais rápido possível e acabar logo e ter tempo para fazer outras coisas. Então cada um tem uma realidade. Perfeito. Ser acompanhado por alguém durante o processo faz a diferença ou não para vocês? Com toda certeza, né? Porque você ter alguém do seu lado que já passou pelo que você passou, ajuda muito a você trilhar o caminho, né? Então, ter uma pessoa que sabe as suas dores, sabe o que você tem que fazer, já passou
por essa fase de estudar, de fazer o Enem. Então ela consegue lhe direcionar muito melhor, né? Ela consegue dar a experiência dela para você e o aluno consegue inserir isso, toda a experiência que o assessor ou o monitor teve, ele consegue inserir isso dentro da rotina dele, dentro dos estudos dele. Então ele consegue ter um desempenho muito melhor com alguém que lá já direciona ele para o caminho certo, para a forma de você aprender e de consolidar o conhecimento, com revisão, com tudo. Consegue consolidar muito melhor com alguém do seu lado, lhe acompanhando, que já fez parte de toda essa fase. Para você, Dudu, faz diferença? Fez muita diferença, que foi o que, na minha opinião, faltou nos outros anos, esse acompanhamento mais do lado do meu estudo, né? Como o Caio disse, uma pessoa que já passou por todo esse peso emocional, que é a prova do Enem, que sabe organizar uma rotina de estudo para lhe auxiliar, né? E também para construir uma maturidade de prova, porque eu já tinha uma base boa de conteúdo, mas faltava essa maturidade de saber o que priorizar no estudo e no dia da prova também do Enem. Quem foi a mentora que te acompanhou? Foi Lucas. Foi Lucas? Foi Lucas, né? É muito interessante pegar a gente que já passou por isso, porque através dessa tua expectativa de passar ano após ano e pegar pessoas mais experientes que podem te dizer, eu entendo, eu conheço outras pessoas já passando por isso que você está passando, citar exemplos e te direcionar o melhor caminho faz muita diferença no final das contas. Um tema aqui muito importante são os simulados. No meu terceiro ano, eu disse, eu vou fazer muito simulado, mas eu fiz 8 ciclos, evoluí, mas não o suficiente para passar. Quando eu cheguei no meu primeiro ano de cursinho, eu fiz em média entre 40 a 45 ciclos de simulados ao longo do ano. Vocês, como é que foi essa quantidade aí de simulados? Foi muito? Já começou logo no início do ano? Conta pra gente. Eu comecei bem no início, assim, então... Eu lembro de janeiro, tu mandando foto já pra mim. Comecei bem no início mesmo, porque até quando eu entrei no cursinho, eu fiquei um pouco assim meio perdido, mas aí eu já conheci uma galera, então a gente já juntou uma galera para fazer os simulados juntos. Muito bom. Muito bom, a gente corrigia depois. E assim, meus estudos eram baseados nos simulados. Então, os conteúdos que eu voltava para ver a teoria era baseado nos simulados. Então, eu via a constância dos erros em alguns conteúdos. Então, quando eu via que eu estava errando muito em alguma parte, eu voltava para a carga teórica e iria rever. E os simulados, assim, com certeza, eu acho que a prática é o que faz você ter a experiência para chegar no dia da prova e repetir tudo aquilo que você já vem fazendo, né? Então, esse ano eu fiz muito simulado, eu cheguei a fazer 62 ciclos completos, entre fragmentados e o dia completo, com redação, com tudo. Então, tenho certeza que isso foi o diferencial. Eu corrigia cada simulado, corrigia cada questão que eu errava. Então, sempre fazia uma correção detalhada, o motivo do porquê eu errei a questão é muito importante, você fazer essa autoanálise. E, sem dúvida, eu acho que o simulado ele é um diferencial para quem quer ser aprovado. Perfeito. E sua forma de aproveitar o simulado e trabalhar bem em cima dele, muitas vezes é o maior erro de outras pessoas, que treina, mas não tem esse momento que você teve, de análise, de pegar a lacuna e trabalhar aquela lacuna, de perder, fazer por fazer, corrigir, acertei 140, errei 40 questões, mas não saber, não entender. Essas 40 questões que eu errei foi da onde? Quais foram os assuntos? Tá sendo recorrente esses erros? Muita gente não sabe. Inclusive, isso é um pouco difícil, porque às vezes quando você vai corrigir um simulado, você pensa que você está desperdiçando tempo de estudo. Porque não parece ser aquele negócio prático, aquele negócio de, tô vendo o conteúdo aqui. Mas não, na verdade, é um tempo que ele deve ser gasto, deve ser um tempo que deve fazer parte da sua rotina ali, durante a semana, você tem que parar para corrigir. E quando você está corrigindo, você não imagina que aquilo vai surtir efeito. Isso aqui não vai aparecer novamente. Exatamente. Né? E aparece depois. Aparece. Um ponto também que eu estava comentando é em relação ao seguinte, a forma de estudar. Ele disse que pega o simulado, erra, vê os erros e volta na teoria. Só para deixar claro, tem 2 formas que são eficientes de estudar. Tanto pode pegar a lista de conteúdos, que a gente chama de cronograma, e seguindo um a um, mas isso eu acho que funciona muito mais para aquele aluno que está pegando a base, que nunca fez a leitura por completo ali do material, nunca pegou uma boa base.
Mas no nível que Caio estava, por exemplo, isso é um estudo que funciona demais, porque ele vai adaptar o que ele precisa de acordo com os erros. Então, foi uma excelente estratégia. E você, Dudu, quantos simulados? Eu fiz, em média, acho que mais de 40 ciclos também no ano. Para mim, foi bastante simulado, perto dos outros anos. O simulado era a parte fundamental do estudo, a parte mais importante. Era onde eu conseguia, de fato, enxergar a minha evolução. E além de fazer, como que eu estava falando, a correção era o principal fator. Eu acho uma correção detalhada, uma correção para enxergar os erros de uma forma ativa e tentar corrigir eles, para mim foi fundamental. Curiosidade que eu tenho, quando vocês estavam fazendo essa dezena de ciclos aí de simulado que vocês fizeram, qual era a atitude de vocês dentro do simulado? Era só resolver as questões ou vocês tentavam aplicar a estratégia de prova enquanto estavam resolvendo os simulados, em termos de velocidade de leitura, alternância entre as matérias, como é que vocês... Eu tinha duas formas de fazer o simulado, né? A forma normal, tradicional, como é aplicado no Enem. Então, nesses simulados tradicionais que eu fazia com a redação, fazia com o tempo certinho, eu aplicava a estratégia, inclusive foi Sofia que passou, então ela me ajudou muito nisso, principalmente no segundo dia, que do meu terceiro ano o problema foi justamente o tempo no segundo dia, então a estratégia que ela me passou me ajudou muito, eu ganhei muito tempo na prova, consegui terminar o Enem no tempo certinho, sem precisar chutar nenhuma questão, lendo todas as questões direito, e os simulados fragmentados, eu colocava ali um tempo específico, então, sei lá, vou fazer a área de naturezas, colocava 1h30 de naturezas, um tempo um pouco mais reduzido, para tentar justamente melhorar essa rapidez no tempo. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava o simulado de natureza fragmentado e ia atrás das questões mais fáceis possíveis. Então, nesse simulado fragmentado, eu caçava as questões, fazia as questões mais fáceis, depois as médias, depois as difíceis. E ia pulando as questões, eu olhava, batia o olho. Pô, essa questão aqui acho que vai demorar. Pulava e ia para uma questão mais fácil. E eu fazia assim ao longo do ano. E nos simulados tradicionais, eu mantia aquela estratégia que eu fazia com o Sofia no primeiro dia e no segundo dia. Eu conversei bastante com o Lucas para tentar montar uma estratégia eficaz para a resolução dos simulados, e eu fazia em blocos de 30 minutos. A prova era orquestrada nesses blocos de tempo para otimizar ao máximo a quantidade de questões. Não só fazia os simulados no final de semana e também na semana tentava encaixar para manter a prática. Perfeito. Eu acho que é algo que eu preciso comentar pela experiência. Quando eu vejo pessoas que estudaram e durante esse tempo de estudo eles acertavam ali 140, 150, 160 questões em simulados, eu acho que essa estratégia é perfeita de você ir caçando as questões fáceis, médias, difíceis e deixar aquilo mais difícil ou mais complicado para o final. Agora, aí tem uma pegadinha que eu acho que não se aplica a todos os alunos. É verdade. Porque você tem uma ótima base, ele tem uma ótima base, Samuel tem uma ótima base. Agora, pega alguém que não sabe metade do assunto. Então, se ele for juntando aquele bloco de questões difíceis, demoradas, tudo para o final e não fizer uma diluição dessas dificuldades ao longo da prova, acaba que a última hora dele vai ser desesperadora. Ele vai ter muitas questões para fazer, ele vai ter acumulado todas as questões difíceis para ali, ele não vai ter diluído as dificuldades ao longo da prova para tentar seguir um ritmo constante e vai estar no momento mais estressante e cansativo da prova, o final. Então, isso também é algo que deve ser adaptado no estudo. Tanto a forma de estudar como a forma de fazer o simulado. Isso que é a importância de ter alguém lhe orientando para ele ligar. Você está nessa etapa aqui da sua evolução. Já aquele outro aluno está em outra etapa, a forma como ele vai encarar é um pouquinho diferente. Perfeito. O simulado, eu lembro que no meu terceiro ano, fui para a prova, como comentei com vocês, muito tempo de estudo, muito esforço, mas eu cheguei a chutar 20 a 25 questões. No primeiro dia, consegui responder, porém, linguagem, faltava 40 questões na última hora, então fiz muito rápido. Já no segundo dia não deu tempo. Então foi algo que me marcou muito. Eu disse, se eu estudo de 1h da tarde até meia-noite, pego pela manhã a escola, passo todo ano fazendo isso, não é falta de esforço, porque eu me esforcei. Então alguma coisa está errada. Aí eu olhei a forma como eu estava estudando, que é o método, que é o que a gente hoje tanto aborda, e estratégia de prova. Eu comecei a analisar, como o Rafael estava dizendo, modelos, padrões. Então eu digo o seguinte, que estratégia de prova, ela vai tanto dar
quantidade, da divisão da prova, mas também da qualidade, como o Caio estava comentando sobre caçar questões. Dudu falou, eu divido de 30 em 30 minutos. Então, isso faz parte da estratégia porque é a divisão da prova. E isso é muito bom quando o Dudu faz, eu vou fazer em 30 minutos, mas eu tenho certeza que ele colocava uma meta de questões também nesses 30 minutos, porque isso ajuda a você pensar e gerenciar seu tempo. Então, isso é um pilar. Agora, o outro pilar é justamente você caçar as questões, que tem até uma mentoria que a gente fala sobre isso, que é você classificar as questões, que a gente chama de Q1, Q2 e Q3. Por que isso? A gente está lá na prova. Eu lembro como hoje, no ano que eu passei. Eu abri a prova de matemática, eu não comecei a resolver a primeira. Eu lembro eu folheando as páginas. Eu folheava e procurava. Por quê? Na minha mente, qual eram as duas perguntas? Eu olhava o comando e fazia a primeira pergunta. Que assunto é esse? Eu já tive contato prévio com algum tipo de questão desse e quanto tempo que eu vou gastar para essa questão. Eu lembro que eu folheando, apareceu lá no comando mediana. Eu já fiz, eu sei o modelo e eu sei que é 30 segundos, vou fazer. Eu lembro que era um avião que tinha uns assentos e perguntava no comando qual a razão entre o número de assentos ocupados e o número total. É uma divisão. Então eu disse, eu sei o assunto, eu já fiz e é 30 segundos. Fazia. Então a gente chama esse tipo de questão Q1. Mas por que selecionar se você vai ter que realizar todas? A grande questão é confiança. Que se você pega uma primeira questão, tá fácil, você acerta a segunda, a terceira, a quarta até a 10ª, isso faz com que você ganhe confiança na prova e você consiga também trabalhar ao longo das outras. Então, tanto essa questão de caçar questões é algo que eu fazia muito, em dividir, mas tem que ter uma boa base também para selecionar. Não adianta. Você não seleciona nenhuma. Não adianta, exato. Então tem que ter um conhecimento prévio, um treinamento durante o ano e essa divisão de tempo para fazer o controle. E essa questão aí que você falou do ritmo de prova é fundamental. Hoje em dia está muito na moda você correr, né? Correr e tudo. Exato. E todo mundo que corre, ele não corre durante 1 hora. Ele quer saber o pace. Quanto tempo ele está correndo aquele quilômetro? Então ele vai correr durante um tempo, mas ele quer saber o ritmo que ele está correndo. Exatamente. Porque não adianta eu só ver o tempo. Eu preciso saber e controlar bem meu tempo de prova através disso. Por exemplo, se você quer ter um pace de 5 minutos por quilômetro percorrido, o que é que acontece? Você olha no seu relógio, está lá, você está tranquilo, você está no seu ritmo. Da mesma forma, você olha lá para o quadro, onde tem os horários da prova, você sabe que você está no ritmo correto, você fica tranquilo, você não está fazendo cálculo se vai dar tempo de terminar a prova ou não. Você treinou e sabe que aquele é seu ritmo e está tudo dentro do planejado. Então, por isso que é importante ter esse planejamento também. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos, eu estou numa reunião e falo, você tem que aumentar a agilidade. E o aluno fala, eu não consigo, sou muito lento. Todo ser humano, qualquer atividade que seja prática, ele consegue aumentar a agilidade daquela ação desde que ele treine. Vamos pensar em uma ação mecânica, né? Como tinha lá no período industrial, onde era tudo mais mecânico, você tem uma atividade que é retirar, por exemplo, os pinos de uma esteira de produção. Você vai começar lento, mas se você faz 1 ano aquilo ali, você acelera. Outra coisa também que eu falo é, às vezes, você está em casa, aí sua mãe chega e fala, vai lavar a louça. Aí você começa lá, lavando a louça. Mas a gente tem 5 minutos para acabar porque a gente tem um compromisso. O que é que você vai fazer? Você vai passar mais rápido, você vai tentar enxaguar mais rápido, você vai secar mais rápido. Então, dá para acelerar. E da mesma forma é na prova também. Você consegue, a partir de uma leitura mais rápida, isso é uma ação prática, a partir da agilidade da mão, isso é uma ação prática, mas que se ganha com treino. Então, dá sim para acelerar. Então, agilidade / ritmo, divisão de prova e qualidade de escolha, acho que a gente fechou aqui o que seria estratégia de prova, né? E eu fiquei com curiosidade, Samuel, de saber deles se tinha algo que eles faziam no dia a dia que vocês acreditam que tenha ajudado nessa fluência de fazer a prova, fazer mais rápido. Ou seja, leitura mesmo do material ou alguma coisa que vocês faziam, às vezes até sem ter uma relação direta com o estudo da matéria. Eu não tinha muito bem um método específico para aumentar a agilidade, não. Eu sempre treinei isso muito dos simulados fragmentados, como eu falei. E a ideia de você sempre ler o comando ajudava muito. Então, quando você olhava o comando lá, você já tinha uma noção, até por se deparar com várias questões bem parecidas,
Quando você lia um comando, você já tem uma ideia do que aquela questão vai pedir, o raciocínio. Então, meio que eu já tinha aquilo na cabeça e já sabia por onde caminhar. Então, isso me ajudava muito. A questão de você ler o comando ali logo, bater de cara, já ter se deparado com uma questão parecida antes, isso já ajuda muito. E também, eu acredito que grifar palavras importantes, tanto no primeiro dia como no segundo dia, porque principalmente matemática demanda muita atenção. Então, às vezes você perde uma questão fácil porque você não grifou uma palavra importante. Então, eu acredito que você tá ali com a sua caneta, você viu que, sei lá, tem que dividir por 2 numa questão. Você grifa lá, eu lembro que nas questões de escala, no simulado eu errei uma questão de escala, porque era escala superficial e escala volumétrica. E você tinha que tirar a raiz, né? E aí, quando eu errei isso, eu falei, não vou errar isso mais não. Tá toda a questão de escala, que eu lia lá, que era volumétrica, e no comando ele pediu superficial, eu botava lá, transformar bem grandão, para não esquecer. Quando a pessoa anota, embaixo ou em cima, facilita demais. Facilita. E você, Dudu? Eu tinha um caderninho de erro que toda semana eu relia ele, anotava tópicos importantes ou que eu geralmente errava para ficar sempre fresco na minha mente, e também, como o Caio disse, eu tentava ao máximo fazer simulados para tentar filtrar esses erros que de forma comum eu errava, né? Erros assim que passavam despercebidos, eu acabava fazendo uma estratégia de sublinhar, de tentar marcar, para sempre evitar esse tipo de... Eu perguntei isso, Samuel, da fluência, porque eu acho que existe um tipo de aluno que ele não consegue evoluir nessa agilidade de prova, que é aquele aluno que a vida toda estudou teoria por aula, ele não tem prática de leitura e ele negligencia as questões. Então, ele não cria uma agilidade e uma fluência boa na leitura, que é fundamental no Enem, uma prova longa. Se você não consegue ler rápido, interpretar rápido, você perde muito. E um aluno com pouca prática de questão, também o raciocínio está lento em relação ao que deveria ser. Então, tanto o estudo prático como fazer simulados vai desenvolvendo isso, como às vezes atividades que você faz fora do momento de estudo. Pessoas que se saem muito bem nessa fluência, sabe quem são? Pessoas que leem muito. Sofia, uma das nossas mentoras, uma pessoa que lê muito. Ela nunca teve problema com tempo de prova, porque quem tem a leitura bem fluente entende rápido, interpreta rápido, e às vezes é coisa que nem está relacionada aos estudos, mas a importância da leitura, tanto materiais didáticos quanto de outros materiais, né? Durante todo o processo, sempre surge uma vontade de desistir. Isso aí é comum e em todo processo hoje, né? Depois que eu já passei, você já passou e agora os meninos também já passaram por esse processo, vocês vão entrar em novos desafios, certo? Seja no estudo da medicina propriamente dita, ou então para a residência médica, certo? E todo o processo que é a longo prazo, a gente vai ter altos, baixos e dias que a gente também vai dormir muito mal, pensando que a gente não foi bem, talvez não vai dar certo, acho que é melhor ir por outro caminho, né? Então, eu estou perto, mas é melhor desistir e tentar um caminho mais fácil. Isso, assim, diversas vezes já passou pela minha cabeça, mesmo estudando um ano de cursinho, né? E eu queria saber de vocês, já passou essa vontade, assim, caramba, eu acho que é melhor ir fazer outra coisa, ou então foi dormir ali muito mal, caramba, eu acho que não vai dar certo esse ano. Como é que foi a experiência de vocês? Quantas vezes vocês choraram? Assim, no meu terceiro ano isso apareceu, quando eu tava ali construindo a base, apareceu, caramba, se eu não passar esse ano. E aí eu fui digerindo aquela ideia de que, assim, aquele ano não seria perdido. Então, mesmo que desse errado, eu fui digerindo aquilo, sabendo, ó, eu tenho que dar o meu melhor, porque isso, mesmo que eu não passe, isso me ajuda no próximo ano. E foi o que realmente aconteceu. Meu terceiro ano me ajudou muito. E esse ano, como eu ia bem nos simulados, eu também mantinha uma quantidade de acessos legal, eu sempre fui muito confiante nesse sentido. E mesmo quando um simulado ia ruim, eu tinha ali uma base de saber que a prova foi mais difícil, então, em relação a isso, eu tinha uma mentalidade legal. Só que, por ter uma quantidade de acessos alta, eu fiquei com expectativa boa para a prova, né, para o Enem. E aí, quando chegou no primeiro dia do Enem, foi totalmente inesperado, né? Foi bem diferente assim da quantidade de acertos que eu estava planejando no primeiro dia. E aí, só para dar o exemplo aqui, eu fazia em média assim, 82 no primeiro dia, 83, e chegou no Enem e eu fiz 71.
E aí, diferença, né? são 10 questões que faz total diferença, né, na nota. E aí, aquela semana ali foi uma semana bem triste, porque foi algo bem inesperado. E eu corrigi a prova também, porque como eu era bem confiante, eu queria ver logo pra saber. E aí, quando eu fui corrigir, no mesmo dia do Enem, quando eu saí da prova, aí eu vi que eu tinha Seguindo totalmente o que a gente fala, né? Totalmente o Eu contrário. fugi um pouquinho disso aí, mas aí eu fui corrigir e eu fiquei bem mal, assim, durante a semana. Tanto é que eu nem fui pro cursinho, eu fiquei em casa mesmo. E aí, foi uma semana bem triste. Tentei ali manter a cabeça, minha mãe e meus pais me ajudando. Meus assessores também me ajudaram bastante nisso. E aí eu tentei manter a cabeça, mesmo pro segundo dia, mesmo tendo caído bem muito, né? Eu também tentei pensar que a prova estava um pouquinho mais difícil, e realmente estava até. Foi bem parecido com a de 2018, foi uma prova mais difícil. E aí, eu cheguei no segundo dia com a mentalidade de que, não, agora vou ter que recuperar tudo que eu fiz e eu vou ter que dar vida. Vou ter que acertar ali 44, 45 em matemática e mais de 40 em natureza. E assim, eu fui pra cima e graças a Deus eu consegui ter um resultado excelente no segundo dia, que foi o que me fez ser aprovado, né? Consegui recuperar o primeiro dia. E uma coisa importante que eu não falei naquela parte de caçar as questões, mas eu acho muito importante isso porque ela é essencial para TRI, que foi o que aconteceu comigo. Eu acertei 39 em natureza, fiquei com uma TRI muito boa, e justamente por causa disso. Seleção. Porque no início da prova, quando você está bem, quando você está fresco ali, você vai para as questões mais fáceis, você tem menos chance de errar aquelas questões. Então isso ajuda muito a você minimizar os erros dessas questões fáceis, que faz total diferença na TRI. Então, tanto pro primeiro dia, eu tive uma TRI excelente em humanas, em linguagens também, e isso ajudou muito, essa parte de caçar as questões, porque isso fez minha TRI ser bem valorizada. Quanto é que foi o segundo dia? 40... Eu fiz 39 em natureza e 44 em matemática, errando a de log. Então, que todo mundo... que tirou o gabarito de muita gente aí. Eu fiz a prova aí... Emanuel acertou. Não, a gente foi corrigir, aí Caio mandou mensagem na hora e acho que deu certo o gabarito aqui. Aí Emanuel também deu certo, é isso. Aí, tanto que, assim, todo mundo estava comentando que era aquele, só que, enfim, a questão de log tinha um raciocínio bem diferente do que todo mundo estava esperando. Mas, assim, gabaritar, 44 com essa questão. Foi a segunda maior nota. Até vendo o pessoal do Brasil todo, esses professores por aí, eu acho que eu não vi ninguém acertar 45, não. Tô 43, 44, né, no máximo. Ô, Dudu, e conta pra gente aí sobre a questão de desistência. Passou na sua cabeça? Eu fiquei desanimado com o resultado do ano passado, pensei em desistir, não segui mais o cursinho. Esperava uma nota boa e tive uma evolução, mas não estava no meu plano a nota ainda. Então, mas mesmo assim eu tentei levantar a cabeça e esse ano me mantive firme na rotina. Teve altos e baixos também, não vou mentir. Também teve noites que eu dormi ansioso, pensando em alguns erros, em algumas falhas que eu tive. Mas tentei mudar muito a minha mentalidade para sempre pensar nos aspectos positivos, nos meus acertos, no caminho que eu estava trilhando, que era também positivo. E quando eu corrigi a prova, não fui que nem Caio, que corrigi na semana, mas quando eu corrigi, eu vi que foi uma boa quantidade de questões, também foi um alívio bastante. Assim. Show. Agora vamos falar de coisa boa. Assim que vocês abriram lá o resultado do Enem, qual foi a sensação? Ali foi uma alegria imensa, né? Eu realmente também, por causa do acerto do meu primeiro dia, eu tava esperando uma nota legal, porque o segundo dia deu uma cobrida, mas eu não tava esperando que, inclusive, iria passar dos 800 mais, né? E aí, quando eu olhei ali, foi uma alegria imensa. Quando eu vi que deu mais de 4 mil, eu dei um soco na mesa. Eu dei um soco na mesa que quase quebrou, mas foi uma alegria, né? E eu olhei de madrugada, isso era 00:30. Eu tava fora de casa quando cheguei, meu amigo me ligou e saiu a nota. Aí eu fui olhar, né? E quando eu abri ali, que eu fiz o somatório, foi uma felicidade gigante, né? Porque você vê que esses 2 anos aí que passou de estudo, de sofrimento mesmo, porque é um processo árduo, né? Um processo que, apesar de ter momentos incríveis, momentos felizes, que você vive muito, você conhece pessoas legais, conhece pessoas maravilhosas que estão trilhando o mesmo caminho que você, mas também é um processo muito árduo.
processo que demanda muito de você, você se esforça muito. E você vê que todo esse esforço valeu a pena, é muito gratificante. Você vê que as noites mal dormidas, aquela ansiedade ficou para trás e agora você vai seguir um outro caminho, né? Um outro rumo, o sonho que você desejava. Né? Eu vejo que vai muito além até do Enem. Toda vez que você passa por um processo que é muito difícil assim na sua vida, porque assim, muitos estudam, tentam, às vezes não passam, desistem, mas quem vai até o final e consegue aquela conquista, meio que destrava algo no sentido de você. Caramba, eu sou capaz de fazer outras coisas que exijam muito esforço. Então, a partir de agora, eu tenho certeza que vocês vão ter desafios, seja no curso, seja na vida, mas sempre que você passa por um desafio na sua vida, os outros, você também tem uma noção no sentido de é difícil, mas eu já passei por um processo parecido e eu vou conseguir replicar e vai dar certo. E tu, Dudu, qual foi a sensação lá na hora? Na hora foi pura felicidade, eu não tive coragem de ver de noite, eu imaginava que a nota não ia ser boa, mas logo cedo, de manhãzinha, eu acordei, já fui checar a pontuação, quando eu somei e fiz a média, eu não acreditei, quando eu vi que passava de 800, eu acordei minha irmã para ela também fazer o somatório e para ver também se era real aquilo. Perguntei pro ChatGPT. Então, o ChatGPT também. 4 mil. Mandei pro assessor para ele também fazer, para ver se estava certo. Mas foi uma felicidade enorme. Corri com meus pais para falar a nota. Meus pais também se emocionaram, choravam. Porque é um processo que envolve muita gente, né? Para quem vai estudar agora em 2026 focado, eu quero que vocês digam para quem está iniciando o processo dos estudos, ou seja, não tem base, e para quem já está também com uma boa base. Qual o maior conselho de vocês para o ano de 2026 agora? Eu acredito que o maior conselho que eu tenho para dar é não desistir e manter a constância, porque vai ter dia que você vai estar muito cansado, mas são nesses dias aí que se você se manter, você vai ver que tá valendo a pena, sabe? E não se preocupar muito com os resultados de início, porque isso era uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do ano. E isso é totalmente verdade. Eu sempre falava para os meus amigos, porque eu tinha uma galera que era muito boa nos simulados comigo, e a gente topeava nos simulados, ficava no ranking, mas eu sempre falava isso para eles, que treino é treino e jogo é jogo. Então, não adianta você ser primeiro lugar em todos os simulados e chegar no dia da prova e não passar. Você vai continuar estudando no outro ano. Uhum. Então, você não só se preocupar com o resultado em si, mas tudo aquilo por trás. Por que você está errando? Como é que você pode melhorar em cada aspecto? Então, eu acredito que é isso. É você não se desesperar quando tem um resultado mal, não se desesperar quando não está indo bem, porque as coisas vão melhorar se você manter a constância, se você manter a disciplina ali do estudo. Eu acredito que o resultado vem. Perfeito. E você, Dudu, qual é o conselho? Meu conselho é, como a gente estava falando, eu acho que o principal é fazer o básico bem feito, ter uma leitura ativa, fazer questões, ter ciclos de revisões, priorizar simulados também, que é fundamental. E, acima de tudo, eu acho que não desistir do processo, não desistir de você, porque uma hora dá certo. Claro que o estudo, a trajetória vai ter altos e baixos, mas se concentrar nos lados positivos que uma hora dá certo. E, Samuel, essa questão que eles falaram agora, essa mentalidade do esporte, né? De treino é treino, jogo é jogo, é muito, muito importante. Porque, no final das contas, um time, se treinou bem ou mal, todo mundo quer saber o resultado do jogo. Ninguém vai se abalar, vamos dizer assim, ninguém deveria se abalar pelo menos, porque naquele dia específico o treino não foi como imaginava. Na verdade, aquilo é mais um momento de você ter um autoentendimento. Ou seja, treinei mal, o que foi que eu fiz de errado, o que é que eu posso melhorar, né? Eu lembro quando eu estava estudando para a prova de residência médica, eu comecei a focar muito mais no último ano do curso de medicina. E eu queria passar no Sul São Paulo, que foi onde eu passei. Eu fiz outras provas também, mas lá era o meu objetivo principal. Então, o primeiro simulado que eu peguei para fazer no ano foi uma prova antiga do Sul São Paulo. E eu estava estudando para medicina, mas não estava estudando especificamente para a prova de residência médica. E eu lembro que a primeira prova que eu fiz, eu acertei 60 questões. E para passar com tranquilidade, você tem que acertar uns 80%. E aí, assim, em nenhum momento eu lembro de ter me desesperado ou achado assim, não vou passar. Na verdade, eu tive uma sensação de que, eu preciso entender o que é que eu errei dentro desses 40% e me preparar, para que quando eu chegue lá,
eu consiga passar. E foi o que aconteceu, assim, graças a Deus, no final do ano, eu fiz a prova, consegui acertar 82 e passei um desempenho que foi muito melhor até do que o que foi se mostrando ao longo do ano, mas sempre no processo de evolução. E você ter essa mentalidade de que treino é uma coisa, na hora do vamos ver é outra, faz com que você não se auto-sabote durante o processo e você queira utilizar esse processo de aprendizado para crescer e não para se desmotivar, como se você não fosse capaz, né? Exatamente. Perfeito. Agradecer a Caio, a Dudu também, pelo tempo, né, de conversa. Vai ajudar muitos alunos que estão se preparando para o ano de 2026. Foi um prazer também ter vocês como alunos da mentoria Sermed. E aproveitar também para deixar Rafael explicar como é que funciona de forma bem objetiva o acompanhamento que a gente proporciona também. Exato. A lógica por trás da mentoria, Samuel, é você ter um acompanhamento anual do início até o final do ano para que você tenha um estudo mais organizado possível. Isso. Então vamos exemplificar, né? Tudo que o aluno precisa ter para estudar bem, desde um cronograma, um horário, metas para serem cumpridas, indicativos dos simulados que eles vão fazer, conversas semanais com mentores que vão te acompanhar e conversar, entender seus pontos fracos e te darem dicas, orientações, dizer o melhor caminho, pessoas que já passaram por aquilo ali que podem te orientar. Então, todos esses pontos fazem parte de uma mentoria, né? Um acompanhamento individual, personalizado para as necessidades daquele aluno. Às vezes tem algum aluno que está assistindo a gente aqui e está se enxergando aqui um pouco diferente do que Caio e Dudu estão esse ano. Posso estar dizendo, eu ainda não acerto 150, 160 questões. Mas a gente tem exemplos dentro da nossa própria equipe de pessoas que 2 anos antes de passar acertavam 100 e poucas questões, 110. E em 2 anos saiu de 110 para 160. Então cada pessoa dessa precisa ter um acompanhamento diferente, com base na sua base, de acordo com o seu nível de entendimento, para que a gente possa adaptar, orientar de maneira personalizada os estudos dessa pessoa. Perfeito. Então, muito obrigado meninos, obrigado Rafael também por essa conversa e até mais. Vocês querem dar um até mais aí também? Até mais.